Vamos seguir, então, falando agora totalmente de Brasil, porque de acordo com um estudo Violência contra Crianças e Adolescentes na Amazônia, 6 entre os 10 estados brasileiros com os maiores índices de violência sexual contra crianças e adolescentes estão localizados na Amazônia Legal. A região contabilizou mais de 31 mil casos de estupro com vítimas de até 19 anos entre 2021 e 2023, além de quase 3 mil mortes violentas intencionais da mesma faixa etária no mesmo período. Com base em dados das secretarias de segurança pública estaduais, o relatório mostra como o cenário de violência contra meninos e meninas na Amazônia Legal tem particularidades relevantes em comparação ao resto do Brasil. O estudo foi lançado na última quinta-feira, dia 14 de agosto, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e a gente convida hoje o Luiz Bittencourt, oficial de proteção contra violências da Unicef Brasil, e o Cauê Martins, pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para conversar mais com a gente sobre essa situação toda. Muito obrigada, viu, aos dois. Bom dia. Muito bom dia, Natália. Estar conversando com vocês aqui. Excelente, a gente agradece demais, viu? Os dois aí, tem muito espaço aqui ao Acorda Metrópole sempre. Não precisa nem ter esses novos dados para a gente voltar a conversar, porque são questões extremamente importantes, fundamentais e que acontecem ao longo de anos, né? O que a gente vê muitas vezes é que com o maior olhar, a maior atenção, aumenta inclusive o número de denúncias, o número de registros e por isso mesmo, inclusive, aumentam os números muitas vezes, né? A gente acompanha ali ao longo de muitos anos o aumento no número e às vezes o significado desse aumento no número é justamente o aumento das denúncias. Luiz, começar contigo, depois a gente passa para o Cauê. Como vocês viram, né, esses números horrorosos? E como vocês veem as próximas medidas? O governo tem se empenhado em olhar para essas questões, para essa região principalmente, porque a violência está pelo Brasil todo, mas o que a gente vê é que dentro da Amazônia Legal a situação é ainda pior, né? Perfeito, obrigado pela atenção também aos dados que foram publicados. Nós ficamos realmente preocupados ao identificar esses números estão a violência contra as crianças e adolescentes na região da Amazônia Legal. Então, esse estudo que nós, Unicef, publicamos junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou, né, taxas muito elevadas relacionadas com a morte violenta de crianças e adolescentes, por casos. Foram mais de 30 mil casos de violência sexual também, né, estupro de vulnerável entre 2021 e 2023, e mais de 10 maus tratos. Então, identificamos com bastante preocupação, sabendo que alguns dos crimes, esse número também, como você iniciou, né, refletem uma notificação maior, provavelmente no violência sexual de maus tratos, mas não necessariamente no caso de mortes violentas. Ficamos muito preocupados também com alguma conexão do avanço desses crimes, o avanço também de controles territoriais, né, de crimes ambientais e de outros ilícitos que também têm uma conexão muito direta com a violência contra as crianças e adolescentes, e a partir daí chamamos a ação todos, a sociedade como um todo e os governos, os tomadores de decisão, para poder fazer frente e dar uma resposta para essas crianças e adolescentes que mais precisam. Cauê, em relação a esse ponto que eu disse, né, do aumento do registro, os números também mostram isso, né, que houve esse aumento nos registros que em 2021 as notificações de estupro e estupro de vulnerável foram 12,5%, né, na verdade teve um aumento de 12,5% porque em 2022 o aumento na região dos registros foi de 26,4%, então realmente os dados que vocês levantaram também mostraram que houve um relato maior, uma procura maior às autoridades.
Isso, obviamente, é fundamental, né, Cauê? Inclusive da gente falar desses números para fazer com que as pessoas entendam a importância dessas denúncias. Eu queria, então, Cauê, que você falasse sobre isso. Qual é a importância desses registros? O que muda, né? O que vai mudar se eu vou registrar? Já aconteceu mesmo? Nada acontece? A gente não vê as autoridades mobilizadas. Mas tem importância o registro e a denúncia, né? Bom dia, Natália. Bom dia, Luiz. Agradeço pelo espaço aqui, pela divulgação da nossa pesquisa. No caso da violência sexual e dos maus tratos, como bem disse Luiz, esse crescimento que nós observamos nos registros entre 2021 e 2023 precisam ser analisados por essas lentes do aumento da notificação e não necessariamente do aumento do fenômeno em si. Mas nada, é preciso lembrar que 2021 e 2022, os impactos da pandemia ainda eram sentidos nesse quesito da notificação de violência contra crianças e adolescentes, por conta das escolas ainda estarem em processo de retomada das atividades presenciais. E aí é importante a gente o papel da escola e de outros órgãos da rede de proteção na prevenção dessa violência que muitas vezes não é manifestada explicitamente pelas crianças e adolescentes que estão passando por essa situação. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ponderar quando observa esse crescimento, né, nos registros de estupro, tratos, como observou nesse estudo. Por outro lado, as pesquisas de vitimização indicam que, no caso da violência sexual, cerca de 8% das violências efetivamente que acontecem efetivamente são notificadas. Então, é importante sim que a gente endosse a relevância, a importância de que as autoridades policiais tenham conhecimento de violências, né, que seja registrado. E uma recomendação também relevante quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes é que se evite nesse processo de registro, o que pode ser um dos grandes motivos para que muitas famílias não procurem as autoridades policiais, é que se evite a revitimização no de escuta, né? Então, fazer valer a Lei de Escuta Protegida de 2017 e garante que seja feita uma escuta durante todo o processo de denúncia e perícia, laudo pericial, para que essa criança não seja exposta novamente à situação que a levou a denunciar. Quais são os maiores cenários desses abusos, né? A gente sabe que há um comércio, né, de prostituição infantil na região norte muito forte, mas que muitas crianças também sofrem esses abusos dentro de casa. Queria que você falasse, então, Luiz, de acordo com os dados que vocês levantaram, desses registros que foram feitos, quais são as naturezas aí desses abusos? Se são dentro de casa, se são de pessoas próximas, se são a partir dessa exploração sexual dessas crianças, desses adolescentes fora de casa, ou até mesmo parte da renda dessa família. Queria que você falasse sobre a natureza desses abusos. Então, os dados apresentados nessa pesquisa se referem aos casos registrados como estupro ou estupro de vulnerável. E os coletados, a gente identificou que mais de 50% desses casos, uma proporção bem alta, como no Brasil inteiro, de estupro ou estupro de vulnerável é cometido por uma pessoa próxima do adolescente, é cometido ou por alguma pessoa conhecida. E os números vão mostrar também que o local de ocorrência se
refere a crimes que aconteceram nas residências. Então, de fato, dentro desse ciclo de confiança da própria criança ou adolescente, desse espaço, onde é seu espaço protetivo, um espaço de cuidado, é onde boa parte desses crimes, infelizmente, acontece. Então, os dados chamam a atenção para esses números muito altos de estupro ou estupro de vulnerável acontecendo dentro de casa. Ao passo que a gente sabe também da importância dos números também significa que devem o tema da exploração sexual na Amazônia legal. A gente reforça ao mesmo tempo que esse estudo se focou nos crimes de estupro ou estupro de vulnerável, não necessariamente refletem também os crimes registrados só por exploração sexual e não como estupro ou estupro de vulnerável. Então a gente destaca aqui justamente como dentro desse ciclo de confiança o adolescente tem sido também vitimizado, registrados esses crimes no ambiente doméstico, e como é importante que nesse contexto, como é importante que canais externos a criança possa manifestar, né, possa expor que sofreu essa violência, são importantes, como a própria escola, né? Como é importante que na escola as equipes da comunidade escolar estejam preparadas para receber uma revelação espontânea, para saber o que fazer quando essa criança ou adolescente eventualmente falar que isso dentro de casa. Talvez seja a única ativa que ela tem para dar um basta ao sofrimento que ela pode estar passando. Cauê, eu trago também mais dados da pesquisa, né, do levantamento que vocês fizeram em conjunto, dos estados da Amazônia com a maior incidência, que são Rondônia, com uma taxa de 234,2 casos a cada 100 mil crianças e adolescentes. Aí vem Roraima, com a taxa de 228,7. Mato Grosso, aparecendo também depois Pará, com 174,8. Tocantins, 174,2. E Acre, com 163,7. Índices muito altos, mas realmente de Rondônia e Roraima aparecem bem lá em cima. Qual que é a análise que vocês fazem, né, desses dados? Aí não só de Rondônia e Roraima, que aparecem mais lá em cima, mas por que essa é a região que apresenta esses dados piores em relação ao restante do Brasil? Violência sexual, essa proposta trouxe dados importantes, né? Então, para além da gente tratar de estados específicos, e é legal a gente trazer como essa dispersão territorial na incidência de registros, ela se expressa em algumas faixas etárias específicas de pais. Então, o que a gente encontrou quando analisa a faixa etária de 10 a 14 anos em municípios rurais, essa taxa foi de 208 casos, 100 mil crianças e adolescentes residentes em regiões rurais. Isso cerca de 50% mais do que a taxa entre crianças na mesma faixa etária vivendo em municípios urbanos da Amazônia Legal. Então, a pensar esse cenário em que as crianças nessa faixa etária incide mais a violência sexual, sobretudo ali meninas de 13 anos, como elas estão mais vulneráveis em municípios rurais, o que reforça a importância de políticas focalizadas para essa faixa etária e nessas regiões. Estão demandando ação mais efetiva de prevenção e resposta do Estado.
essas pesquisas, esses balanços como que vocês fizeram juntos, são fundamentais para ajudar governo, né, para ajudar as escolas, também, claro, a iniciativa privada. Todo mundo precisa se mobilizar, né, e todo mundo precisa estar muito atento a todos esses sinais. A gente falou bastante na última semana sobre as denúncias que o Felca fez das redes sociais, dos jogos online, da sexualização e da adultização das crianças e dos adolescentes, né, no ambiente da internet. E na semana passada a gente conversou com Polícia Federal, Ministério Público, com psicanalista, pais, influenciadores, todo mundo com quem a gente conversou trouxe a importância da clareza desse assunto, não só para os pais, para as escolas, ou seja, todo mundo precisa saber do que se trata isso, mas também as crianças, através de educação, para as próprias crianças e os adolescentes saberem que o que elas estão passando ou ao que elas estão sendo submetidas são violências, né? Faz parte também da ajuda desses registros que a própria criança e o próprio adolescente saibam o que está acontecendo com eles mesmos, né? Então acho que também os relatos de vocês trazendo dessa importância da escola estar muito atenta, mas dos pais também, mas há muitas agressões e violências que acontecem dentro dos ambientes familiares, então é isso. A comunidade inteira precisa ficar muito atenta. A região norte é uma região que a imprensa não está tão presente, né, que os olhos não estão tão presentes, então eu imagino que isso tudo piore, né, a situação, mas agora a gente tem inclusive uma COP que vai acontecer na região norte, em Belém do Pará. A gente espera que seja um marco mesmo para que o próprio Brasil olhe para a região norte. Luiz e Cauê, eu agradeço muito, conversei com o Luiz Bittencourt, oficial de proteção da Unicef, né, que trouxe contra violências da Unicef Brasil, e o Cauê Martins, o pesquisador sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que trouxeram detalhes dessa pesquisa que os dois órgãos aí fizeram juntos para falar sobre a violência, a sexualização, enfim, a violência sexual dessas crianças, desses adolescentes no Brasil todo, mas que a Amazônia Legal é que mais tem sofrido. Muito obrigada, viu, aos dois, voltem sempre. Obrigada, Luiz, obrigada, Cauê. Obrigado, sempre um prazer. Bom dia. Vamos continuar falando